Com o apoio de Saga Comunicação e Áudio, sejam todos bem-vindos ao podcast Reconquistando o que eu amo. Bom, existe uma frase muito conhecida entre os brasileiros. Quando a pessoa está perdida, não consegue tomar uma decisão, não sabe o que quer da vida, a frase é a seguinte: que fulano está mais perdido do que cego em tiroteio. Já imaginou, né, um cego, uma pessoa com deficiência visual, em meio a um tiroteio? Se uma pessoa que já enxerga não consegue, né, se proteger, se protege como pode, quanto mais uma pessoa com deficiência visual, né? E essa frase faz todo sentido até então. E é assim que talvez você esteja se sentindo, que as pessoas que terminam um relacionamento mais perdidas do que cego em tiroteio. Pois é, a pessoa quando está nesse momento de não aceitação, quando a pessoa não aceita o fim do relacionamento, ela tenta de todas as formas, pelo menos a grande maioria, fazer com que a pessoa volte para ela. Ela tenta de tudo. Tenta de tudo mesmo. Tem pessoas que topam qualquer parada, igual aquele programa do Silvio Santos da década de 90, né? Topa tudo por dinheiro, só que topa tudo pelo ex, pela ex. E a pessoa topa de tudo. Eu já vi pessoas fazerem coisas horríveis e horrendas por causa do ex, né? A pessoa chegou numa situação tão crítica, de dependência emocional tão crítica, que ela topa qualquer parada, né? Eu vou te contar que as coisas que eu já ouvi de pessoas que eu acompanho são coisas realmente bizarras. Mas, como eu sempre falo, dependência emocional todo mundo tem. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão da tua vida, porque você não pode ficar parado. Eu sempre falo que é difícil, é complicado. Nunca falei que é fácil. Ah, gente, é fácil, né, se livrar da dependência emocional. É fácil esquecer. Ninguém esquece noite pro dia, gente. Se alguém fala pra você que é fácil, já tá indo contra, né, a lei da natureza, porque não é fácil. Mas com disciplina, quando você busca ser uma pessoa melhor, eu já falo aqui sempre pra você e vou tornar a repetir, porque esse é o caminho. Com disciplina, entendendo que é dia após dia, você consegue sair dessa situação. Assim como eu falei no podcast recente, é um monstro, um animal que existe dentro de você que quer ser alimentado. E quanto mais você olha para a tua vida, menos espaço ele tem dentro de você. Quanto menos você alimenta, mais rápido ele morre em seu interior. Então, nisso, as pessoas não conseguem tomar uma decisão. Por quê? Porque elas estão cegas. Como foi falado, né? Assim como um cego no tiroteio, ele não tem noção de onde é que está. Ele não tem noção para onde é que vai. Ele não tem noção, né, onde se esconder. Ele vai tentar se proteger de todas as formas. Mas, quando a pessoa ela tem visão, por mais que as coisas estejam ali perigosas, ela vai sim analisar e saber o que fazer para se livrar dessa situação. Sim, Alan, e o que tem a ver? Tiroteio, essas coisas, eu repito novamente para você. Tudo é questão de você ter visão e olhar que essa situação, ela quer te ensinar alguma coisa. Olhar que essa situação, ela quer te passar algo para te dar uma vida melhor. Essa é a grande realidade. Eu sempre falo que não existe nenhum problema na face da Terra capaz de matar um ser humano. Agora o que mata é a escolha que o ser humano faz. Se ele escolhe olhar para o problema como professor ou como um vilão. Aí o que vai matar são as escolhas. Essa é a grande realidade. Mas então, a pessoa quando ela está cega, ela não consegue enxergar o mundo. Tudo que ela quer é aquilo que está dentro dela. Tudo que ela quer alimentar o monstro dentro dela. Você pode até alimentar o monstro, mas vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que abrir os olhos, querendo ou não, você vai ter que abrir os olhos e começar a decidir. E a questão de decisão é muito importante. Você precisa decidir o que quer para sua vida. Você precisa decidir porque não é o ex que vai decidir por você o que você vai viver a partir de hoje. Não é a ex, não é o ex, não é ninguém, é você que tem que decidir. Portanto, existem 3 perguntas que você deve se fazer a partir de hoje.
se você realmente quiser parar com essa situação na tua vida. Você precisa se fazer 3 perguntas importantes. Essas 3 perguntas, no qual eu vou te passar aqui agora, que você deve se perguntar, não só uma vez, mas todos os dias, vai decidir a tua vida. Vai decidir se você realmente vai se livrar dessa dependência, vai cuidar de você, vai viver a sua vida, que mesmo em meio à dor você vai seguir em frente, vai lutar e perseverar até o fim, ou se você fica sentado no meio desse deserto e fica aí até a morte, né? Porque assim, quando você ficar sentado no chão, na areia desse deserto, você não vai para lugar nenhum, né? Então, Alan, quais são as 3 perguntas? A primeira pergunta que todos deveriam se fazer no fim de um relacionamento é a seguinte: será que eu amo de verdade essa pessoa? Aí você vai me responder na lata: sim, eu amo sim, eu não quero muito de volta. Eu amo essa pessoa, eu amo ele, eu amo ela. A resposta é que 99,9% das pessoas falam que amam. Aí então eu lanço o desafio. Você vai cuidar da sua vida, você vai olhar para você, você vai cuidar de você, você vai dar um tempo de descanso para essa pessoa, você vai dar um tempo pro teu coração e vai atrás do objetivo. Daqui 1 mês, daqui 2 meses, você vem falar comigo novamente e eu vou te perguntar a mesma pergunta. E vamos ver se a resposta para essa pergunta é a mesma. Quando eu volto a falar com essa pessoa alguns meses depois, a grande maioria fala praticamente a mesma coisa. Alan, parece que eu não sinto mais nada por essa pessoa. Parece que hoje eu sinto por ela é indiferença. Parece que essa pessoa nem faz mais parte da minha vida, parece que ela nunca existiu para mim. Por quê? Porque naquele momento que eu perguntei para você que você amava, você disse que amava, mas você estava respondendo através da sua dependência emocional, das suas emoções. Você estava ensopado pelas suas emoções, né? A mesma coisa que eu perguntar para um mendigo se ele quer dinheiro, se ele quer comida. Ele vai dizer que sim, porque é uma necessidade naquela hora. Mesma coisa que eu perguntar para um fumante se ele quer cigarro. Obviamente que ele vai dizer que sim. E tudo da mesma forma, se eu perguntar para você estando ensopado de dependência, se você ama a pessoa, você vai dizer que sim. Mas com o tempo você vai entender o que é amor, o que é dependência, se é de fato amor ou se não é. Portanto, o melhor a se fazer, não tem para onde correr, é você olhar para você, parar de alimentar esse dragão, esse monstro que existe dentro de você, que é chamado dependência emocional. Realmente, repito, não é fácil parar de alimentar. Disciplina e principalmente acreditar. São essas 2 coisas. Quando você acredita e tem disciplina, as coisas dão certo. Você começa a enxergar, você começa a abrir os olhos, né? Agora nesse momento você acha que o cego é o outro, que as escamas estão nos olhos do outro, da outra pessoa. Isso é um ego alterado que você tem, porque acontece muito isso, né? Eu vejo muito isso. Que Deus tire a escama do olho do outro, da outra, mas se esquece que tem uma escama também no olho dela, né? O teu ego, esse monstro de dependência que existe dentro de você, você vai apontar para o outro, para outra. É o que mais vejo por aí, né? Pessoas que oram, que rezam para tirar a escama do olho do fulano de ciclano. Realmente, por mais que a pessoa esteja cega, você não pode apenas olhar para a cegueira dela, você tem que olhar para a sua também. Olhar para a realidade, olhar para o que está acontecendo. Aí sim você vai começar a ter maturidade para enfrentar as situações e ter insights que vão te levar ou para reconquista, caso isso realmente seja para a tua vida, ou então para novos rumos, para novos ares. Então a primeira coisa que você precisa se perguntar é: será que eu amo essa pessoa de verdade? Será que realmente eu tenho amor por essa pessoa? Será que meu coração realmente é dessa pessoa? Eu estou escutando esse monstro que existe dentro de mim para que ele seja alimentado? A primeira pergunta que você tem que se perguntar. Repito, talvez nesse momento você não aceita isso, mas vai chegar uma hora que você vai ter que se perguntar se você ama ou não. Então essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. A segunda pergunta, no qual você deve se fazer, vamos supor que você realmente ama essa pessoa. A segunda pergunta é a seguinte: será que vale a pena eu lutar por esse relacionamento? Será que vale a pena eu lutar
Pagaram o preço por isso? Porque novamente eu vou te falar, vou repetir sempre. O preço de uma restauração às vezes é muito alto. Vamos dizer que você ame, mas você não quer de forma alguma que a pessoa encontre outra. Aí a pessoa pega e encontra outra. É um preço a se pagar. Você muitas vezes vai ter que ver a pessoa com outra, sendo feliz com outra. Você muitas vezes vai ver lá no Facebook dela um relacionamento sério com. Você muitas vezes vai ter que ver e ouvir pessoas falando do relacionamento do fulano, ciclano com outro, com outra. É um preço a se pagar. Se você optou pela reconquista, entenda. É um preço a se pagar. Porque chega muitas pessoas e falam o seguinte: Alan, eu tô orando, rezando, não sei o que, e o fulano, o ciclano encontrou outro, encontrou outra. Aí você pagou, você optou por esse preço. Você sabe muito bem que a pessoa decidiu terminar com você, que ela tá livre e que ela tem direito de seguir a vida dela. Agora, se você quiser reconquistar, você às vezes, muitas vezes, então, você vai ter que passar por essa situação. E aí, é isso que você quer? Vale a pena? Vale a pena lutar por esse relacionamento? Vale a pena pagar esse preço? Bom, para muitas pessoas vale a pena. Muitas pessoas, né, terminaram um relacionamento, começaram outro. Até eu tenho histórias de pessoas que se noivaram, terminaram o namoro, o noivado, se noivaram com outra pessoa, por morar com outra pessoa. Porque a vida continua, você não pode parar. A pessoa não vai parar por você. Eu vou terminar com a pessoa, só que eu não vou querer ninguém agora. Eu não vou querer ninguém porque ele não quer que eu esteja alguém. Mas não é assim que funciona. Portanto, é uma coisa que você precisa se perguntar: realmente vale a pena eu lutar por isso? Vale a pena pagar esse preço? Porque você pode passar por isso. E é um preço a se pagar. Daqui a pouco você tá chorando, você tá se lamentando que fulano, ciclano tá com outro. Mas você optou pelo preço e o preço é esse. Muitas vezes, na verdade, é esse. Não estou dizendo que todas as pessoas que terminaram o relacionamento automaticamente foram para um namoro. E vou lembrar para você, né, que quando você termina um relacionamento e automaticamente vai para outro para esquecer o anterior, isso é um namoro rebote, né? Se você tá me assistindo pelo canal no YouTube, procure aí, né, a playlist sobre relacionamento rebote. A pessoa termina o relacionamento, para esquecer o relacionamento anterior, para seguir a vida dela, para mostrar para todo mundo que ela tá feliz, ela encontra um pobre coitado, uma pobre coitada para se iludir, se divertir. Aí 3 meses depois, no máximo, 90% dos relacionamentos rebotes não dão certo, né? Então são essas coisas que você tem que entender. É um preço a se pagar, né? Você precisa tirar da tua cabeça esse negócio: a fulana, o fulano terminou comigo e vai ficar sem ninguém. Eu escuto muito isso: Alan, a pessoa encontra outra, não era isso que eu queria, tanto que eu orei, tanto que eu rezei, tanto não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ué, mas você optou por pagar esse preço. Você colocou na sua consciência que isso poderia acontecer. Então você precisa se perguntar: realmente vale a pena pagar esse preço? Por mais que eu ame, né? Você acredita que ama? Vale a pena pagar esse preço? Outra pergunta que você precisa se perguntar imediatamente. E diante disso, a terceira pergunta, né, eu acredito que eu acho que quase ninguém que nessa situação de dependência emocional grave se pergunta. Mas a pergunta é a seguinte: será que essa pessoa realmente me merece? Ninguém pergunta isso, é muito difícil alguém se perguntar isso. Mas será que essa pessoa realmente te merece? Será que diante de tanto sofrimento, será que diante de tanta situação e você está se curando, será que realmente vale a pena passar por tudo isso novamente, por todo esse processo, né? Porque vai por mim, nem sempre vale a pena. Sim, eu tenho inúmeros relatos, mais de 20 mil relatos de pessoas que conseguiram retornar com seu ex, com sua ex, passaram por aquele processo, que se curaram e no final voltaram. E hoje estão aí casados, hoje estão aí, né, noivando, estão namorando, se preparando para casar. Mas
Será que realmente vale a pena tudo isso? Será que essa pessoa te merece de verdade? Depois que você passar por toda essa cura, por toda essa maturação, por todo esse processo, será que realmente essa pessoa te merece essa tua nova versão? Ela merece essa versão maravilhosa que você está sendo construída em você? São essas coisas que você precisa se perguntar. Porque não adianta você só ficar aí chorando, eu amo, gente. Vai por mim, a vida tem coisas muito melhores. E para que você possa testar o melhor da vida, conhecer o melhor da vida, você precisa parar e começar a analisar alguns pontos. Nesse momento você está nessa fossa braba, difícil, mas você precisa a partir de hoje se perguntar essas 3 perguntas que eu deixei aqui para você. Hoje talvez para você ama, para você vale o preço a se pagar, para você essa pessoa te merece, mas com o tempo, assim como eu vejo sempre, essas perguntas elas vão mudando as respostas. As pessoas vão mudando, começando a analisar, começando a enxergar. E uma coisa que eu sempre falo, onde há amor, onde há realmente raiz, vai prosperar, vai crescer. As pessoas estão na dependência emocional, mas lá no fundo elas amam, elas gostam, elas vão, elas lutam, elas pagam o preço, elas conseguem. Mas para isso você tem que amar, você tem que realmente estar para pagar o preço. Nesse momento, se uma pessoa chegar a encontrar outra, você é capaz até de se matar. Deus o livre se aconteça com você, que Deus te guarde, que Deus restabeleça logo o teu emocional, mas sim, tem muitas pessoas que são capazes de se matar. Como infelizmente já presenciei, já relatei um caso aqui, né? Muito triste, muito chocante, não vou repetir aqui, falei isso nos podcasts anteriores. Mas é necessário você analisar ponto por ponto, e analisando ponto por ponto é que você vai sabendo qual o caminho que você tem que andar. Qual o caminho que você tem que trilhar? Porque enquanto você estiver nessa situação, repito, é como se você fosse cego em meio a um tiroteio. Você fosse cego em meio, né, ao balaço, né? Então é necessário se perguntar essas 3 perguntas. E eu acredito que se perguntando e pedindo sabedoria, realmente acreditando, coisas boas vão acontecer. Então são essas palavras que eu deixo para você nesse podcast, essas 3 perguntas. Se pergunte e se pergunte até você ter certeza. Quando você tiver certeza, as coisas fluirão, tá bom? Esse é o podcast Reconquistando Que Eu Amo nas principais plataformas de podcast e também no meu canal no YouTube Reconquistando Que Eu Amo. Gente, muito obrigado por tudo. Lembrando que este podcast tem um apoio especial da Saga Comunicação e Áudio profissional, locução publicitária para toda a América Latina. Um beijão no seu coração, Deus te abençoe e até a próxima. Muito obrigado.